A praça estava silenciosa naquela manhã, exceto pelo murmúrio distante dos carros e pelo canto tímido de alguns pássaros que teimavam em aparecer entre as nuvens carregadas. Mariana, ex-noiva do coronel Henrique, caminhava lentamente, segurando sacolas rasgadas cheias de restos de pão e frutas passadas. Cada passo era pesado, marcado por uma mistura de vergonha e medo de ser vista por alguém que conhecesse seu passado. Ela mal notou o velho banco molhado à sua frente até se sentar, encostando a cabeça nas mãos. A vida que ela imaginara ao lado de Henrique, cheia de luxo e segurança, parecia agora uma lembrança cruel, irreal, quase como uma ilusão distante. No entanto, a cidade, como sempre, tem olhos em todos os cantos. Um homem alto, impecavelmente vestido com farda reluzente, observava discretamente de longe. Henrique, o coronel rico, estava ali por acaso, passando por compromissos oficiais na região. Mas ao ver Mariana, seu passado voltou com força brutal. Aquela mulher que um dia fora seu amor agora mendigava entre as sombras da mesma cidade que ele dominava com seu prestígio. Ele parou por um instante, uma pergunta quase inaudível escapando de seus lábios. Como alguém que um dia amei pôde chegar a isso? E no fundo, uma provocação. Você acha que faria algo se estivesse no lugar dela? Um instante antes de agir, Henrique sabia que precisava pesar cada passo. Cada gesto seu carregaria consequências que poderiam mudar tudo. O silêncio entre eles era quase palpável. Henrique se aproximou devagar, medindo sua presença, e a reação de Mariana foi imediata. Olhos arregalados, rosto pálido, mãos trêmulas. Por um instante, a memória do que foram juntos preencheu o espaço entre eles, tornando o ar quase sufocante. Mariana tentou recuar, mas a farda do coronel tinha um peso que não se podia ignorar. Ele se manteve firme, a expressão indecifrável, olhos penetrantes que pareciam julgar e compreender tudo ao mesmo tempo. Os transeuntes que passavam não podiam perceber a história inteira, mas a tensão era visível, e alguns olhares se voltavam, curiosos. Henrique então fez algo inesperado. Sem uma palavra, tirou um pequeno envelope do bolso da farda e colocou sobre o banco, perto de Mariana. Ela olhou, confusa e hesitante. Dentro, notas que poderiam cobrir semanas de necessidades básicas estavam empilhadas de forma organizada. Mas não era apenas isso. O gesto carregava uma mensagem silenciosa de poder, controle e um aviso sutil: ele ainda tinha o domínio da situação. Mas o que Henrique realmente sentia? Era redenção, vingança ou uma mistura complexa de ambas? Ele queria ver até que ponto o desprezo que ela sentirá no passado se transformaria em choque ao perceber a presença dele ali, ainda imponente, ainda intocável. Cada detalhe daquele encontro carregava a promessa de uma virada de status que ninguém, nem Mariana, poderia ignorar. Mariana segurou o envelope como se fosse uma coisa estranha, quase irreconhecível em suas mãos. O frio da manhã parecia atravessar os dedos e a pele, mas não era só a temperatura. Era o peso da presença de Henrique e o significado do gesto dele que a congelava. Cada nota parecia sussurrar não apenas recursos, mas também poder, controle e lembranças de uma vida que ela jamais imaginou que teria abandonado. Por um instante, ela pensou em recusar, em jogar tudo fora, em negar a realidade que o coronel colocava diante de seus olhos. Mas o orgulho, aquele velho orgulho que Henrique sempre conhecera, falhou em silenciá-la. Ela sabia que não poderia ignorar a situação. Enquanto isso, Henrique permanecia firme, observando cada movimento dela com atenção quase cirúrgica. O ambiente ao redor parecia desaparecer. O movimento da cidade, os transeuntes, até o som distante do trânsito. Tudo se resumia àquela praça, aquela manhã e à mulher que um dia foi o centro de sua vida. No fundo, ele sabia que aquele gesto poderia ser interpretado de várias formas: misericórdia, vingança, lição de moral. Mas ele não queria palavras, queria que a emoção falasse mais alto. E Mariana não precisaria de explicações. A intensidade do olhar dele dizia tudo. Algumas crianças que passavam,
vendendo jornais e doces, pararam por um instante, sentindo que presenciavam algo fora do comum. Entre olhares e cochichos, o clima de curiosidade e tensão se espalhava silenciosamente. Mariana finalmente ergueu os olhos, encarando Henrique. A mistura de raiva, surpresa e confusão estampava seu rosto. Por dentro, ela sentia vergonha e incredulidade, mas algo também despertava. Uma faísca de esperança, a percepção de que aquela história não estava completamente perdida, que talvez, sob a farda e o prestígio, Henrique guardasse algo mais que apenas orgulho e poder. Henrique recuou alguns passos, dando espaço suficiente para que Mariana respirasse, mas mantendo-se próximo bastante para dominar a situação com sua presença. O silêncio se tornou quase um diálogo. Cada movimento, cada suspiro, cada olhar carregava camadas de significado. Ele sabia que ela estava lutando contra a humilhação que sentirá no passado, mas também contra a sensação de vulnerabilidade de agora. Era uma batalha silenciosa, íntima, que ninguém mais podia ver, exceto os curiosos transeuntes que, mesmo sem entender tudo, sentiam que algo extraordinário acontecia diante deles. A tensão atingiu um ponto em que o passado parecia se misturar ao presente. Henrique recordou momentos de desprezo, os colegas de farda que riram dele, Mariana que não acreditava em sua capacidade, os sussurros de superioridade que ecoavam pelo quartel. Cada lembrança se condensava em uma única certeza: ele não era apenas o coronel rico que surgia diante dela agora, mas alguém que sempre possuíra controle sobre seu destino, mesmo quando ignorado. Mariana finalmente falou, a voz embargada, um misto de surpresa e dor. Por que? Por que agora? Henrique apenas manteve o olhar firme, sem responder imediatamente. Ele queria que ela sentisse o impacto de sua transformação, a virada de status que se desenrolava de forma quase cinematográfica. A praça, os transeuntes, o vento frio da manhã, tudo conspirava para aumentar o peso emocional do momento. Por dentro, ele se perguntava se aquele instante seria suficiente para despertar reconhecimento, arrependimento ou talvez apenas choque. Mas não importava. O que importava era a justiça silenciosa da situação, o equilíbrio moral que começava a se restabelecer com cada segundo que passava. A história deles estava apenas começando. O poder do coronel, a humilhação do passado e o inesperado presente de Mariana formavam o quadro de uma narrativa irresistível, uma virada de status que prometia mexer com todos que acompanhassem aquela trajetória. Mariana se afastou alguns passos, tentando processar tudo. O envelope em suas mãos parecia um peso que ia além do físico. Cada nota, cada detalhe, cada gesto de Henrique carregava a lembrança de humilhações passadas, da sensação de impotência que ela tivera quando ainda confiava cegamente nele. Ela olhou para o coronel, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vulnerável, pequena, mas também curiosa. Algo na postura dele, na firmeza do olhar e na serenidade que transmitia, falava mais alto que palavras. Dizia que ele tinha um poder que ela jamais poderia questionar, e que agora, paradoxalmente, esse poder se apresentava acompanhado de uma oportunidade de redenção. Henrique observava, atento, cada movimento dela. Ele sabia que Mariana estava lutando com sentimentos que iam muito além da gratidão ou da vergonha. Eram lembranças profundas de uma relação que havia sido marcada por altos e baixos, por desprezo e desconfiança, por sonhos interrompidos. Mas o coronel também sabia que aquele era o momento decisivo, o ponto em que o passado e o presente se encontravam, criando uma tensão moral que definiria não apenas o futuro de Mariana, mas a narrativa de todos que olhassem para aquela praça e, de forma silenciosa, se reconhecessem na história deles. Alguns transeuntes mantinham distância, curiosos, observando os gestos quase imperceptíveis, mas carregados de significado. Um vento frio atravessou o espaço, trazendo consigo o cheiro da chuva da noite anterior e o som distante de carros na avenida. Era como se o tempo tivesse desacelerado, tornando cada segundo mais pesado e cada olhar mais intenso. Mariana finalmente ergueu a cabeça, encarando Henrique diretamente nos olhos, tentando decifrar não só o que ele fazia, mas quem ele se tornará. A virada estava acontecendo diante dela, silenciosa e poderosa,
e o mundo parecia conter a respiração. Henrique deu um passo para trás, permitindo que Mariana respirasse, mas sem quebrar o fio invisível que os conectava. O contraste entre o passado dela, a ex-noiva humilhada, perdida e desacreditada, e o presente dele, o coronel rico, poderoso e confiante, era evidente, e a sensação de choque emocional crescia a cada segundo. Ele sabia que não precisava falar nada, que a força daquela cena falava por si só. Poder, arrependimento, humilhação e a promessa de algo maior. Mariana finalmente quebrou o silêncio, a voz embargada, quase um sussurro. Nunca imaginei que você. As palavras se perderam, mas os olhos dela transmitiam tudo: incredulidade, medo, admiração e um toque de esperança. Henrique apenas manteve o olhar firme, silencioso, permitindo que ela sentisse a intensidade do momento. O ambiente ao redor, mesmo com o movimento da cidade e o barulho distante do trânsito, parecia moldado para aquela cena. A praça se tornará palco de uma virada de status emocional, uma história de desprezo transformada em reconhecimento e poder. O vento trouxe um cheiro de terra molhada, e pequenas folhas secas dançaram pelo chão, reforçando a sensação de que tudo ali tinha sido preparado para aquele instante. Henrique percebeu a mudança interna em Mariana. A raiva se misturava à curiosidade, a surpresa se entrelaçava com a expectativa, e ela começava a compreender que aquela era a chance de reescrever não só sua história, mas também a narrativa que os outros contariam sobre eles. O sol da manhã começava a refletir timidamente sobre a praça, criando manchas de luz dourada sobre o corpo do coronel, enquanto Mariana permanecia parcialmente na sombra, simbolizando a transição do passado para o presente. Cada detalhe, cada movimento, cada suspiro tornava-se parte de um quadro dramático, carregado de emoção e de promessas implícitas, uma virada de status que ninguém que observasse poderia ignorar. Henrique respirou fundo, deixando que a calma de sua postura contrastasse com a tempestade de sentimentos que se formava no rosto de Mariana. Ele sabia que cada gesto, cada movimento mínimo, falaria mais do que qualquer palavra. Mariana, por outro lado, não conseguia desviar os olhos dele. Havia algo na presença do coronel que a deixava ao mesmo tempo intimidada e fascinada. Ela recordava as vezes em que foi ignorada, desprezada ou ridicularizada, e agora a situação se invertia de forma quase cruel. O homem que outrora parecia distante e inacessível agora estava diante dela, carregando poder e dignidade que a deixavam vulnerável. O silêncio se prolongou, pesado, até que um grupo de transeuntes mais próximo começou a notar a interação. Alguns olhares curiosos se erguiam, mas ninguém ousava se aproximar. A praça parecia pequena diante da grandiosidade do momento, transformando cada gesto em algo cinematográfico. Henrique deu mais um passo, não em direção a ela, mas criando um espaço que simbolizava autoridade e benevolência ao mesmo tempo. Ele não precisava falar, porque cada centímetro de sua postura transmitia a mensagem. Ele sabia do desprezo do passado, sabia da humilhação que ela sentiu, mas agora era ele quem controlava o destino daquela narrativa. Mariana sentiu uma mistura de medo e esperança, como se estivesse na beira de um precipício emocional. Seus olhos marejaram, mas não havia lágrimas ainda. Apenas a tensão de quem sabe que um único gesto poderia mudar tudo. Ela percebeu que a relação entre eles havia mudado para sempre. Aquele instante era mais do que um reencontro. Era a redefinição de poder, a virada de status que prometia chocar qualquer um que entendesse a história. Cada passo do coronel, cada leve inclinação de cabeça, cada respiração pesada carregava a força de um homem que aprendeu a lidar com desprezo e transformá-lo em redenção. Henrique finalmente falou, sua voz baixa mas firme, cortando o silêncio com autoridade. Mariana, nada do que aconteceu antes define quem você é hoje, e nada do que eu sou define o que farei agora. As palavras caíram sobre ela como um trovão contido, reverberando na praça e no coração de quem observasse. Mariana sentiu o impacto moral, uma mistura de choque e respeito, enquanto processava que o homem diante dela não era apenas o coronel rico que ela imaginava. Ele era alguém que controlava sua própria narrativa, alguém que transformava desprezo em justiça de uma forma quase hipnótica. Ao fundo, alguns transeuntes, ainda que discretos, começaram a reagir. Expressões de surpresa e admiração surgiam em rostos anônimos,
como se a própria praça tivesse se tornado uma testemunha silenciosa de uma virada de status que ninguém poderia ignorar. A tensão no ar era palpável. Cada respiração parecia mais pesada, mais carregada de significado. O contraste entre o passado humilhante e o presente imponente não podia ser mais evidente. Mariana deu um passo hesitante à frente, mas sem se aproximar demais, como se ainda tivesse medo do que poderia acontecer. Ela sentia que cada decisão que tomasse naquele momento definiria sua relação com Henrique e o impacto que aquela história teria na percepção de todos que observassem. O coronel, por sua vez, permanecia firme, inabalável, mas com uma suavidade contida na expressão que deixava claro que a virada de status não se limitava ao poder material. Havia também uma justiça emocional e moral sendo entregue ali. O vento levantou folhas secas e trouxe o cheiro de terra molhada da manhã chuvosa. Cada detalhe se somava à tensão cinematográfica, cada gesto era carregado de simbolismo e emoção. Mariana, finalmente, sentiu uma pontada de entendimento. Aquele momento era mais do que pessoal. Era uma lição silenciosa para todos que algum dia subestimaram alguém, uma prova de que desprezo pode ser revertido, e que a justiça moral pode surgir de forma inesperada. O sol começava a se erguer timidamente no horizonte, espalhando uma luz dourada sobre a praça que ainda parecia respirar o peso do momento anterior. Mariana permanecia ali, imóvel, observando Henrique enquanto ele caminhava lentamente entre as sombras projetadas pelas árvores e bancos. Cada passo dele transmitia confiança e controle, mas também havia uma aura de paciência silenciosa, como se estivesse permitindo que ela assimilasse o que estava acontecendo. Ela sentiu um nó na garganta, não era apenas o medo do passado, mas a percepção de que o presente agora estava completamente em suas mãos, embora guiado por ele. Enquanto ele se aproximava de uma das antigas fontes da praça, o barulho da água misturava-se ao murmúrio distante de pessoas despertando. Henrique não precisava falar. O modo como segurava o corpo, a inclinação do ombro, o olhar firme e atento. Tudo isso falava de autoridade, experiência e de um coração que sabia exatamente a força do perdão e da justiça. Mariana não podia evitar o contraste. Ela, que antes se sentia subestimada e invisível, agora se via diante de um homem que encarnava status, poder e humanidade, tudo ao mesmo tempo. Ao redor deles, alguns transeuntes ainda paravam discretamente, observando sem querer ser notados. A praça inteira parecia um palco para o desfecho de uma narrativa que misturava humilhação e redenção. Cada gesto do coronel reverberava moralmente sobre aqueles que, em algum ponto, haviam desprezado ou ignorado Mariana. Ele se aproximou dela, mantendo uma distância respeitosa, mas os olhos transmitiam a mensagem mais poderosa. A reviravolta não era apenas sobre status, mas sobre reconhecimento do que realmente importava: caráter, coragem e resiliência. Mariana sentiu uma emoção estranha, uma mistura de alívio e arrependimento. Ela sabia que, apesar de tudo, o homem diante dela havia tomado controle da situação com uma maestria quase cruel, não pela vingança, mas pela revelação da verdade. E, naquele instante, a praça, os olhares e até o vento pareciam conspirar para amplificar cada nuance da transformação que estava acontecendo. Ela percebeu que a humilhação do passado tinha sido o catalisador de algo muito maior. Uma lição silenciosa de justiça, status invertido e reconhecimento. Henrique virou-se lentamente, permitindo que Mariana pudesse realmente vê-lo de frente. A luz dourada agora refletia em seu uniforme impecável, destacando os detalhes do emblema e o brilho discreto das medalhas que carregava no peito. Ela notou que, embora fosse um coronel rico e poderoso, havia algo no seu semblante que transmitia humanidade, quase como se cada gesto tivesse sido pensado para equilibrar autoridade e empatia. Cada linha de seu rosto, cada ruga ao redor dos olhos, contava uma história de experiências duras, de decisões que moldaram sua moral e seu caráter. Enquanto eles se encaravam, Mariana sentiu o peso de toda a humilhação anterior, e ao mesmo tempo, a grandiosidade do momento presente. Ela percebia que o coronel não estava ali apenas para fazer justiça em relação a ela, mas também para mostrar aos demais que o poder e o respeito podem ser conquistados através da integridade e não apenas da força ou posição social. Ao fundo, o murmúrio das pessoas na praça aumentava, alguns observavam com curiosidade, outros com surpresa.
A cena carregava tensão moral, quase palpável, como se cada espectador pudesse sentir o choque da virada de status e a justiça silenciosa acontecendo diante de seus olhos. Henrique respirou fundo e falou apenas uma palavra, carregada de significado. Reconheço. Essa palavra, simples e direta, foi suficiente para alterar completamente a dinâmica entre eles. Mariana sentiu um misto de emoção e alívio, percebendo que a humilhação e desprezo do passado não definiam mais a narrativa. Ela também notou que os olhares discretos dos transeuntes carregavam surpresa e admiração. Ninguém esperava ver uma virada tão intensa, onde a justiça moral era entregue com elegância e precisão. O coronel permaneceu firme, mas seus olhos indicavam um convite silencioso. Ele estava oferecendo uma chance de redenção, não apenas para Mariana, mas para todos que haviam sido testemunhas da situação. A praça, agora iluminada pelo sol da manhã e pelo brilho refletido nas superfícies molhadas, parecia amplificar cada gesto, cada expressão, tornando o momento cinematográfico e inesquecível. Mariana finalmente compreendeu que a história deles estava mudando para sempre, e não apenas entre eles, mas para todos que assistiam, direta ou indiretamente, a cena que unia dor, poder e redenção em uma única imagem emocional. O silêncio que se seguiu à palavra de Henrique foi pesado, quase sufocante. Mariana sentiu como se cada segundo tivesse sido esticado, cada respiração se tornando mais consciente. Ao redor, a praça continuava a despertar, mas para eles o tempo parecia suspenso. A tensão entre passado e presente pairava como uma cortina invisível, separando a humilhação que ela carregava há meses da dignidade que agora lhe era devolvida, não por caridade, mas por reconhecimento. Henrique permanecia ali, firme, como uma estátua viva de autoridade e justiça moral. Enquanto ela tentava organizar os pensamentos, percebeu que não estava sozinha naquele impacto. Alguns dos curiosos que observavam discretamente começaram a trocar olhares, e sorrisos de compreensão surgiam em rostos que até então tinham sido indiferentes. Eles viam ali, refletido nos gestos de Henrique, algo maior do que qualquer posição ou título, uma lição silenciosa sobre poder, respeito e a verdadeira medida de quem merece ser elevado. Mariana, por sua vez, sentiu um calor estranho no peito. Não era apenas alívio, era a sensação de que, finalmente, sua existência e dignidade tinham sido reconhecidas, mesmo depois de anos de desprezo. Henrique caminhou lentamente até uma das margens da praça, mantendo um olhar atento em Mariana. Cada passo era calculado, como se cada movimento tivesse sido pensado para provocar reflexão e, ao mesmo tempo, impressionar moralmente os observadores. Ele sabia o impacto de sua presença, mas também a responsabilidade que carregava. Agora não era apenas um coronel rico, mas um exemplo vivo de justiça invertida, de virada de status que mostrava a todos que subestimação e desprezo não são definitivos. O vento da manhã trouxe consigo o cheiro de terra molhada e café recém-passado, misturando-se com a tensão e a expectativa que pairavam no ar. Mariana respirou fundo, tentando absorver cada detalhe. A luz refletida no uniforme de Henrique, a postura imponente, os olhos atentos, o brilho das medalhas que ela antes nem notara. Tudo isso criava um contraste brutal com a imagem que ela tinha do passado, de um homem que havia sido apenas parte do poder militar, distante e impessoal. Agora, ele era mais humano, mais intenso, mais impressionante do que jamais imaginara. Mariana sentiu um frio percorrer a espinha quando Henrique finalmente se aproximou dela novamente. Não havia pressa em seus movimentos, cada passo parecia medir não apenas a distância física, mas também a distância emocional entre eles. O coronel mantinha o semblante sério, mas os olhos transmitiam algo que palavras jamais poderiam capturar. Compreensão, justiça e uma leveza que contrastava com a opressão do passado. Ela sabia que estava diante de um momento decisivo, algo que mudaria para sempre a narrativa da própria vida e a percepção de todos ao redor. O som distante de passos e risos contidos indicava que a praça já começava a se encher de pessoas, algumas curiosas, outras apenas passando, mas todas percebendo, ainda que inconscientemente, a importância do que acontecia ali. Henrique ergueu a mão, não em gesto de comando, mas quase como um convite silencioso, uma oferta de reparação que ia além de qualquer simples desculpa.
Mariana entendeu o simbolismo. Não era caridade, não era humilhação do passado contra ele. Era a oportunidade de reconstruir o que havia sido quebrado, de reescrever a história com integridade e dignidade. Ao seu redor, o mundo parecia desacelerar. Cada reflexo da luz nos vidros e poças de água da praça parecia destacar a importância daquele encontro. Mariana percebeu que, naquele instante, estava testemunhando algo raro. A convergência de poder, justiça moral e humanidade em uma mesma cena. Henrique, o coronel rico que carregava anos de prestígio e autoridade, mostrava que a verdadeira grandeza não reside apenas na riqueza ou na posição, mas na capacidade de transformar vidas com ações ponderadas e justas. Finalmente, ele falou, com voz firme, mas sem necessidade de teatralidade. O passado não define o que podemos construir hoje. Essas palavras ecoaram não apenas para Mariana, mas para todos os que observavam. Era a promessa de uma nova narrativa, onde o desprezo se transformava em reconhecimento e a virada de status não era apenas social, mas profundamente moral. Mariana sentiu lágrimas discretas surgirem, não de tristeza, mas de uma emoção intensa, quase cinematográfica. A sensação de que, finalmente, a história dela e de Henrique se entrelaçava de maneira justa, poderosa e memorável. A praça, agora vibrante com a luz da manhã, parecia aprovar silenciosamente cada gesto, cada olhar, cada nuance da virada que acabará de acontecer. A manhã avançava, mas a praça ainda parecia suspensa no tempo. Mariana caminhava lentamente, tentando processar a intensidade do momento que acabará de viver. Cada passo ecoava na mente, como se a vibração do passado estivesse se misturando ao presente de uma maneira que ninguém mais poderia compreender. O gesto de Henrique não apenas mudará a percepção dela sobre ele, mas alterara também a própria narrativa de poder e justiça que a cidade conhecia. Pela primeira vez, a humilhação do passado encontrava uma contraposição concreta, quase palpável, e isso deixava todos ao redor curiosos, tensos e fascinados. Enquanto caminhava, Mariana percebeu os olhares discretos de outros moradores, alguns cheios de surpresa, outros de reconhecimento silencioso. A história do coronel rico, que outrora fora apenas uma figura distante, começava a se tornar tangível, concreta, quase legendária. Henrique observava à distância, atento, calculando cada movimento dela e, ao mesmo tempo, consciente de que sua própria postura transmitia mais mensagem do que qualquer palavra. A virada de status, que antes parecia um conceito abstrato, agora tinha rosto, intensidade e consequências emocionais profundas. Mariana se deteve diante de uma das árvores centrais da praça, as folhas ainda molhadas pela garoa da madrugada, refletindo o sol nascente. Ela sentiu uma mistura de vulnerabilidade e força. Vulnerabilidade por lembrar de tudo o que passou, força por perceber que ainda tinha voz e presença naquele espaço. Henrique aproximou-se, sem pressa, e parou a alguns metros, permitindo que o silêncio falasse antes que qualquer diálogo fosse necessário. Os segundos se estenderam, carregados de significado, como se o ar fosse preenchido por uma tensão quase cinematográfica. A praça agora parecia pequena diante da magnitude do momento. Cada reflexo de luz nas poças de água destacava a dualidade da cena. Passado e presente, desprezo e redenção, poder e humildade. Henrique inclinou levemente a cabeça, quase imperceptível, como se reconhecesse não apenas a dor de Mariana, mas também a coragem dela em enfrentar esse encontro com dignidade. Mariana respondeu com um leve aceno, e naquele instante, os olhares dos transeuntes começaram a perceber algo que ia além da mera curiosidade. A essência da justiça moral sendo concretizada diante de seus olhos. Com o passar das horas, a praça começou a se encher lentamente. As pessoas, atraídas pelo murmúrio do que acontecerá, paravam para observar a interação silenciosa entre Mariana e Henrique. Cada gesto, cada movimento, carregava peso, não apenas porque envolvia figuras de prestígio e reconhecimento, mas porque transmitia algo universal. A possibilidade de mudança, de reparação, de virada moral. Mariana sentia que cada olhar sobre ela trazia uma energia nova, uma confirmação de que a vida poderia ser reescrita, mesmo após anos de desprezo. Henrique caminhou com passos firmes em direção a um banco próximo, sem sentar-se,
mantendo a postura altiva e imponente que sempre caracterizara sua presença. Mariana percebeu que, por trás da autoridade, havia um homem que entendia a fragilidade humana, que reconhecia a injustiça e que, ao mesmo tempo, tinha o poder de transformá-la em algo positivo. Cada detalhe do uniforme, cada medalha refletindo a luz do sol, parecia contar uma história paralela. De poder, de responsabilidade e, finalmente, de redenção. O vento carregava o cheiro de terra molhada e café fresco de uma cafeteria próxima, mesclando-se com o murmúrio distante da cidade. Mariana sentiu que estava prestes a compreender algo que ia além do que esperava. Não era apenas uma questão de riqueza, de título ou posição. Era sobre o impacto que alguém podia ter na vida do outro, sobre como uma atitude ponderada podia reescrever anos de dor, desprezo e indiferença. Ela respirou fundo e percebeu que o gesto de Henrique tinha mudado tudo. Não apenas a relação entre eles, mas também a percepção dos que observavam. Alguns sussurravam entre si, outros simplesmente mantinham os olhos fixos, incapazes de desviar a atenção. A praça, antes comum, transformará-se em um palco de moralidade e emoção, onde a virada de status e a justiça social se tornavam palpáveis e intensas. Henrique finalmente falou, mas não em tom de comando, e sim em voz baixa, carregada de significado. Nem todos compreendem a grandeza de uma ação silenciosa. As palavras reverberaram, não apenas no coração de Mariana, mas também naqueles que estavam ao redor. Era a promessa de que a verdadeira grandeza reside na capacidade de elevar os outros, de reparar erros e de transformar desprezo em respeito e reconhecimento. A praça, com o sol agora mais alto, parecia aprovar silenciosamente cada gesto, cada olhar, cada nuance dessa virada que acabará de acontecer. Os dias seguintes transformaram a rotina de Mariana e Henrique. A praça, antes apenas um espaço de passagem, tornou-se símbolo silencioso da virada de status, onde cada transeunte parecia absorver a energia da mudança. Henrique passou a frequentar o local com frequência, não como autoridade, mas como alguém que buscava reparar, com gestos sutis, a dor do passado que ainda pesava sobre os ombros de Mariana. Ele observava as pessoas ao redor, consciente de que cada ação, cada palavra, poderia ser interpretada como exemplo, e sentia o peso de sua responsabilidade social. Mariana, por sua vez, caminhava com uma mistura de cautela e liberdade recém-descoberta. O olhar dos vizinhos, antes crítico, agora carregava curiosidade e respeito silencioso. Ela percebendo que a presença de Henrique, mais do que qualquer gesto material, havia mudado a percepção de todos. Era como se o mundo, finalmente, reconhecesse que as hierarquias poderiam ser questionadas quando a moralidade estivesse em jogo. E, mesmo sem palavras, a interação deles carregava atenção, entendimento e uma sutileza de reconhecimento mútuo. Aos poucos, a narrativa da praça começou a se espalhar. Alguns moradores comentavam entre si, descrevendo a transformação silenciosa que presenciaram. O coronel rico, que outrora era apenas uma figura distante de poder, agora mostrava que podia atuar com humanidade, reparando injustiças e oferecendo dignidade. Mariana percebeu que, embora não fosse necessário diálogo, a presença do outro era suficiente para mudar a realidade de sua própria existência. As manhãs eram preenchidas por pequenas observações. O gesto de Henrique ajudando um comerciante a recolher as mercadorias caídas, Mariana oferecendo sorrisos cúmplices a crianças curiosas que passavam, e o ambiente que antes carregava atenção agora respirava um misto de esperança e respeito. Cada detalhe, cada interação, fortalecia a narrativa de virada moral que se desenrolava diante dos olhos de todos. A praça se tornava palco silencioso de transformação. Os desprezados encontravam voz, os poderosos aprendiam a responsabilidade, e o público, ainda que invisível, absorvia lições de empatia e justiça. E, entre olhares e gestos, Mariana começou a perceber que a verdadeira virada não estava apenas no reconhecimento do passado, mas na capacidade de moldar o presente e o futuro com dignidade e coragem. Uma tarde quente, o sol iluminando as fachadas antigas da praça, trouxe uma nova reviravolta. Henrique, percebendo que sua presença podia gerar ainda mais impacto, decidiu organizar uma pequena reforma no espaço, transformando-o em um local de convivência e aprendizado.
Sem grande alarde, mas com planejamento silencioso, ele começou a mobilizar moradores, oferecendo mão de obra, materiais e orientação. A ação, discreta, não apenas melhorou a estética do local, mas também reforçou a narrativa de virada de status e redenção moral que pairava no ar. Mariana observava de um canto, sentindo o orgulho crescer dentro de si. O homem que fora alvo de críticas e incompreensões agora atuava de maneira exemplar, mostrando que poder e gentileza poderiam coexistir. As crianças brincavam nas sombras das árvores recém-pintadas, enquanto os adultos comentavam entre si sobre o caráter do coronel rico e a transformação que trazia ao bairro. Cada detalhe do cenário, cada interação, parecia cuidadosamente arquitetado para reforçar a moral da história. O desprezo inicial não é permanente, e a verdadeira grandeza se revela na ação e na responsabilidade. Os transeuntes começaram a perceber mudanças sutis. Sorrisos surgiam com mais frequência, conversas antes tensas agora tinham espaço para entendimento e colaboração. Mariana sentiu que a praça, o bairro e até mesmo sua própria vida haviam sido transformados por aquele gesto silencioso e constante de reparação social. Henrique, embora consciente do poder que exercia, continuava agindo sem arrogância, transmitindo autoridade através da presença e não do comando. Enquanto caminhava entre os trabalhos de reforma, Henrique encontrou Mariana perto de uma das árvores, observando as crianças. Ele se aproximou, não para falar, mas para compartilhar o silêncio significativo que apenas aqueles que vivenciam mudanças profundas podem entender. A comunicação entre eles era invisível aos olhos alheios, mas carregava intensidade, reconhecimento e a promessa de novos começos. A praça, que antes refletia abandono e descaso, agora reluzia com cores, vida e esperança. Cada detalhe do ambiente reforçava o arco emocional da narrativa. Humilhação, transformação, redenção e virada de status. Mariana percebeu que a história deles não era apenas sobre poder ou riqueza, mas sobre a força silenciosa de atos corretos e a capacidade de alterar destinos com gestos firmes e conscientes. Aos poucos, a praça reformada se tornou um ponto de referência para o bairro. As cores vibrantes das paredes recém-pintadas refletiam a luz do sol e davam vida aos cantos antes esquecidos. Henrique caminhava entre as pessoas, não como autoridade distante, mas como alguém que participava ativamente da reconstrução do espaço. Seu uniforme impecável contrastava com a simplicidade do ambiente, lembrando a todos que ele era o coronel rico, mas que, diferentemente do passado, agora sua presença carregava gentileza e empatia, e não apenas poder. Mariana, observando o movimento, sentiu uma mistura de emoção e surpresa. Cada gesto do coronel parecia calculado para transformar não apenas a praça, mas as relações humanas ao redor. O sussurro das crianças correndo, o barulho das ferramentas e o riso contido dos moradores se entrelaçavam numa sinfonia silenciosa que narrava uma história de virada moral. Aquela energia era palpável, quase tangível, e transmitia que o desprezo inicial havia sido substituído por admiração e respeito. Em determinado momento, um dos moradores mais céticos, que antes não acreditava na transformação, aproximou-se discretamente. Ele observava Henrique com olhos atentos, tentando decifrar se a mudança era real ou apenas mais uma fachada de poder. Quando Henrique sorriu, genuíno e silencioso, oferecendo ajuda para mover um banco pesado, o homem percebeu que a verdadeira grandeza estava no caráter e não na posição hierárquica. Mariana sentiu que, naquele instante, toda a tensão do passado começava a se dissolver. O olhar dela encontrou o de Henrique, e por um breve momento, o mundo ao redor desapareceu. O silêncio entre eles era carregado de significado. Respeito mútuo, compreensão e a certeza de que a vida poderia se transformar de forma inesperada. As sombras do entardecer começaram a se alongar, e a praça adquiria um brilho suave, refletindo a nova realidade. Cada detalhe do cenário, desde as crianças brincando até os moradores observando em silêncio, reforçava a narrativa de virada social e moral que havia se instalado. O passado de humilhação parecia cada vez mais distante, e a história de redenção se desenrolava de maneira majestosa e silenciosa, sem necessidade de palavras desnecessárias, apenas gestos e presença. O cair da noite trouxe consigo uma atmosfera distinta.
As luzes amareladas dos postes e a iluminação das lojas ao redor da praça criavam um contraste dramático com as sombras que se alongavam. Henrique permanecia ativo, verificando cada detalhe da reforma e garantindo que tudo estivesse organizado. Apesar de seu uniforme impecável, seus gestos eram simples, humanos, e transmitiam cuidado e atenção. O coronel Rico, que outrora havia sido símbolo de distância e poder, agora se tornava ícone de proximidade e responsabilidade. Mariana caminhava ao lado dele, observando o resultado do trabalho silencioso e contínuo. Cada canto da praça contava uma história de transformação, cada cor e cada detalhe do ambiente refletiam o impacto das ações de Henrique. As crianças corriam em torno deles, rindo e interagindo, enquanto os adultos se permitiam espiar com curiosidade e admiração. A praça, que antes parecia um espaço comum e esquecido, transformava-se num microcosmo da mudança social, da justiça silenciosa e da virada de status que permeava toda a narrativa. Em meio à movimentação, um pequeno grupo de moradores aproximou-se para oferecer ajuda. Henrique aceitou de maneira discreta, permitindo que cada um se sentisse parte da transformação. Mariana percebeu que o verdadeiro efeito da ação do coronel ia muito além da reforma física. Era uma reconstrução emocional, moral e social. Cada gesto de bondade e liderança transmitia lições silenciosas sobre dignidade, respeito e empatia. O silêncio entre Mariana e Henrique permanecia carregado de significado. Não era necessário diálogo. Bastava a presença de ambos, lado a lado, para reforçar a tensão emocional da história. O contraste entre passado e presente era visível não apenas nas paredes pintadas e nas árvores cuidadosamente preservadas, mas nos olhares de todos que observavam a cena. O desprezo do passado havia se transformado em respeito, e a redenção moral se tornava tangível a cada instante. À medida que a noite avançava, a praça iluminada revelava uma nova ordem social. A presença do coronel Rico não mais intimidava, mas inspirava. Mariana sentiu que o ciclo de humilhação e transformação chegava a um ponto culminante, pronto para desdobrar novas possibilidades e emoções. A história que se desenrolava era mais que um relato de poder e riqueza. Era a prova viva de que gestos, atitudes e coragem podem alterar destinos e reconstruir vidas. Na manhã seguinte, a praça irradiava uma energia diferente. O sol atravessava as folhas das árvores recém-plantadas, criando padrões de luz e sombra que dançavam suavemente sobre o chão limpo e brilhante. Henrique caminhava lentamente entre os bancos restaurados, observando cada detalhe com um olhar atento e silencioso. O coronel Rico, que outrora era alvo de olhares críticos e murmúrios de desprezo, agora recebia acenos de respeito contidos de moradores que antes nem sequer cumprimentavam. Mariana se aproximou, segurando uma pequena cesta com frutas e pão que havia comprado para os trabalhadores voluntários. O sorriso que ela lhe dirigiu carregava gratidão e admiração, mas também uma curiosidade sutil. Ela queria compreender, de fato, o que havia transformado Henrique tão profundamente. A resposta estava nos gestos dele, na atenção com que inspecionava cada canto, na forma como falava com crianças e adultos com igual paciência e gentileza. Alguns soldados, discretos, observavam a cena à distância. Muitos lembravam-se das vezes em que ridicularizaram o coronel Rico, incapazes de enxergar além da aparência ou da distância hierárquica. Agora, testemunhar a dedicação silenciosa de Henrique criava um desconforto interno. Vergonha, admiração e surpresa se misturavam em olhares que buscavam explicação para a transformação. O arquétipo da virada de status se desenrolava de forma visível, silenciosa, mas poderosa. Henrique parou diante de uma das novas árvores, tocando levemente a casca e observando os galhos como se ali estivesse depositando não apenas sua energia física, mas também sua intenção de mudança. Mariana se manteve ao lado, percebendo que o tempo parecia diferente perto dele. Cada gesto carregava peso emocional, cada movimento transmitia uma história sem palavras. O passado de desprezo, a humilhação, a resistência silenciosa e agora a consolidação de uma nova ordem moral no bairro. O murmúrio distante de um grupo de crianças brincando ecoava pelo espaço, interrompendo momentaneamente o silêncio carregado de tensão e emoção. Henrique olhou para elas, e por um instante,
Seu semblante endurecido suavizou, revelando a humanidade por trás do uniforme impecável. Aquele era o coronel rico que havia se elevado acima do desprezo, que havia transformado sua dor em força, e que agora tocava vidas de forma silenciosa, mas irrevogável. O fim de tarde trouxe uma luz dourada e intensa que iluminava toda a praça. Henrique estava acompanhado de Mariana, e juntos observavam o movimento silencioso dos moradores. Alguns ajudavam nas últimas pinturas, outros carregavam ferramentas, mas todos compartilhavam o mesmo sentimento: pertencimento e respeito pelo esforço coletivo. O coronel rico não precisava mais provar nada. Sua presença já transmitia autoridade moral e reconhecimento silencioso. Enquanto caminhava, Henrique percebeu um pequeno grupo de soldados sussurrando entre si, com expressões que misturavam surpresa e contemplação. Eles lembravam de quando o desrespeitaram, de quando subestimaram o jovem sargento que agora se tornará um exemplo vivo de dignidade, poder e empatia. A humilhação anterior transformará-se em lição. A verdadeira grandeza não reside apenas no cargo, mas na forma como se impacta a vida das pessoas ao redor. Mariana, sentindo a intensidade do momento, segurou discretamente o braço de Henrique. Nenhuma palavra era necessária. Os olhares falavam mais alto do que qualquer diálogo poderia expressar. A praça, antes-cenário de descaso, agora era palco de redenção e transformação social, um reflexo físico e simbólico da história de virada de status que se desenrolava. Um vento suave passou pelo espaço, balançando levemente as bandeiras recém-instaladas e espalhando pétalas de flores plantadas durante o dia. Henrique respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade e o alívio de ver que suas ações estavam causando impacto real. A presença de Mariana ao lado reforçava o sentimento de cumplicidade e entendimento silencioso, como se ambos compartilhassem um segredo sobre o verdadeiro poder da dignidade humana. No horizonte, a luz dourada encontrava os últimos reflexos da cidade, e cada detalhe da praça, das crianças brincando aos soldados observando com respeito contido, contava a história da transformação. O desprezo havia sido substituído por admiração, o poder agora vinha acompanhado de responsabilidade, e a redenção se tornava tangível. Henrique não precisava de reconhecimento explícito. Cada gesto, cada olhar e cada sorriso do bairro confirmavam que a virada de status fora completa, e que a história de humilhação se tornará uma narrativa de justiça silenciosa e emocionalmente irresistível. A noite caiu lentamente sobre a praça, trazendo consigo um ar de introspecção e quietude que contrastava com a intensidade do dia. As luzes dos postes acendiam-se gradualmente, projetando reflexos dourados sobre o chão molhado, que ainda guardava vestígios da chuva que passará mais cedo. Henrique caminhava entre os moradores, observando cada detalhe com atenção. Havia uma sensação de renovação no ar, uma mudança que ia além da aparência física. Era a transformação invisível de respeito e confiança que agora permeava aquele lugar. Alguns soldados, discretamente, aproximaram-se para cumprimentá-lo, mas o fizeram com reverência contida, como se ainda estivessem assimilando a magnitude da virada que testemunharam. Eles lembravam do dia em que haviam zombado do coronel rico, subestimando sua inteligência, coragem e caráter. Agora, a mesma figura que outrora fora motivo de chacota representava autoridade, justiça e inspiração. Henrique parou diante de uma das áreas restauradas da praça e olhou ao redor. As crianças corriam e brincavam entre bancos e árvores recém-pintados, suas risadas preenchendo o ar com uma leveza que contrastava com os olhares respeitosos dos adultos. Mariana estava ao seu lado, observando com um sorriso silencioso, entendendo que aquele momento consolidava não apenas a transformação do bairro, mas também a redenção pessoal de Henrique. Em um canto da praça, um soldado veterano, que havia sido particularmente duro em suas críticas e comentários depreciativos, aproximou-se lentamente. Seus passos eram cautelosos, quase hesitantes. Henrique o recebeu com um aceno discreto, e o veterano, em silêncio, reconheceu a mudança. Um olhar de arrependimento misturado com respeito passou entre eles, o tipo de reconhecimento que não precisava de palavras, mas que falava mais alto do que qualquer discurso poderia transmitir. O vento noturno trouxe consigo o aroma das flores recém-plantadas e das folhas úmidas,
enquanto a luz dourada refletida na água acumulada formava pequenas faíscas que cintilavam como estrelas em miniatura. Henrique sentiu uma emoção silenciosa, um peso que antes o pressionava transformando-se em uma força motivadora. A virada de status, o respeito conquistado e a redenção silenciosa agora eram tangíveis, palpáveis em cada gesto, cada olhar e cada sorriso ao seu redor. A madrugada trouxe consigo um silêncio profundo, apenas quebrado pelos passos de Henrique e Mariana, que percorriam a praça quase deserta. A luz da lua refletia nas poças de água, criando padrões que pareciam dançar sobre o chão irregular. A cidade, que antes parecia distante e indiferente, agora observava silenciosamente a transformação que ocorrerá naquele bairro. Henrique parou diante de um antigo mural que retratava a história da comunidade, e por um instante ficou imóvel, contemplando cada detalhe. As cores desbotadas lembravam-lhe das dificuldades enfrentadas ao longo dos anos, dos desafios que o haviam moldado e, paradoxalmente, fortalecido. Mariana permaneceu ao seu lado, percebendo a intensidade do momento. Não se tratava apenas de uma praça restaurada, mas de vidas transformadas, da vitória silenciosa da dignidade sobre o desprezo. Alguns soldados, ainda discretos ao fundo, trocavam olhares silenciosos, refletindo sobre suas próprias atitudes passadas. A humilhação que haviam infligido ao coronel Rico parecia agora um eco distante diante da força moral que ele exibia. Henrique sentiu uma mistura de compaixão e satisfação ao perceber que aqueles mesmos olhares carregavam admiração genuína, o tipo de reconhecimento que não se compra nem se força. Ele é conquistado com ações consistentes e caráter inabalável. O coronel Rico então subiu alguns degraus que levavam a um pequeno palco improvisado na praça. Mariana acompanhou-o de perto, sentindo a tensão crescente no ar. Ele se virou lentamente, observando os soldados, os moradores e até mesmo as crianças que brincavam nas proximidades. Cada rosto era uma página daquela história, da humilhação ao reconhecimento, da indiferença à admiração. Henrique respirou fundo, sentindo o peso de cada olhar que se encontrava com o seu. Não era apenas poder, dinheiro ou posição que agora definiam sua presença. Era a prova viva de que a dignidade e a coragem silenciosa podem transformar mundos inteiros, que cada ação, mesmo que aparentemente pequena, tem o poder de reverberar e mudar a percepção das pessoas ao redor. Enquanto a lua lançava sua luz prateada sobre a praça, Henrique ergueu a cabeça e sorriu discretamente. Não havia necessidade de palavras. Todos ao redor entenderam a magnitude daquele momento. O coronel Rico, outrora subestimado e desprezado, agora era a personificação da virada de status, da justiça silenciosa e da redenção que toca corações e mentes, criando um legado que ninguém poderia ignorar. O amanhecer trouxe uma luz dourada que filtrava pelas nuvens baixas, tingindo a praça com tons suaves, mas carregados de significado. Henrique caminhava entre os moradores, agora acordando para mais um dia que já começava diferente de todos os outros. A sensação de respeito e admiração que outrora parecia impossível agora pairava no ar, palpável, moldando cada interação. Ele observava os soldados em seus movimentos matinais. Alguns ainda hesitantes, outros com um sorriso discreto que dizia mais do que qualquer palavra. Mariana seguia discretamente ao lado de Henrique, percebendo o impacto silencioso de sua presença. O coronel Rico não precisava levantar a voz. Sua postura, sua maneira de andar, cada gesto, transmitia autoridade e generosidade. Ela recordava-se das primeiras vezes em que o haviam humilhado e zombado dele, e como hoje a maré havia mudado. A praça, antes cenário de olhares de desprezo, agora era palco de reconhecimento, esperança e transformação. Alguns moradores mais antigos aproximaram-se, seus olhos carregados de curiosidade e cautela. Eles lembravam da figura arrogante que Henrique representava em dias passados, mas agora viam um homem diferente, alguém que carregava poder, sim, mas também humanidade e justiça. O contraste entre passado e presente era nítido. A humilhação havia sido substituída por respeito genuíno, e aqueles que um dia riram agora observavam em silêncio, incapazes de esconder o impacto da virada moral. Henrique parou diante de um pequeno banco, observando a interação das crianças, que brincavam sob seu olhar atento. Ele percebia que o que construíra ia além de reformas físicas.
Eram lições de caráter, empatia e coragem que se espalhavam como sementes, prontas para florescer em cada coração que testemunhava sua transformação. Cada gesto seu transmitia uma mensagem. Dignidade e honra não dependem da posição inicial, mas das escolhas feitas ao longo do caminho. Ao longe, alguns soldados conversavam baixinho, trocando impressões sobre o que testemunharam nos últimos dias. A humilhação havia sido dolorosa, mas agora a sensação de admiração e respeito era tão intensa que se tornava impossível ignorar. Henrique sentiu um leve arrepio ao perceber que aquele era apenas o começo. A virada de status não era um ponto final, mas uma chama que começava a iluminar vidas, mudar perspectivas e inspirar coragem silenciosa. O calor do meio-dia elevava-se sobre a praça, refletindo nos prédios antigos e nos pavimentos recém-reformados, criando um cenário que misturava tradição e renovação. Henrique observava atentamente, cada detalhe importava. Ele queria sentir cada reação, cada mudança nas expressões de quem o cercava. Mariana, ao seu lado, notava o peso do olhar de Henrique. Ele não apenas observava, mas absorvia, compreendendo a profundidade de sua própria transformação e do impacto que causava nos outros. Os soldados estavam mais próximos agora, alguns trocando olhares cúmplices, outros apenas respirando fundo antes de encarar o coronel Rico. Todos carregavam ainda resquícios de dúvidas antigas, mas era impossível não sentir a mudança que ocorria em tempo real. Henrique sabia que a virada de status não se limitava à posição formal. Ela se manifestava na aceitação silenciosa, no reconhecimento que vinha de atos consistentes, de escolhas feitas em silêncio e com coragem. Ele caminhou até o pequeno palco improvisado na praça, observando a multidão silenciosa. O antigo desprezo havia sido substituído por curiosidade, respeito e um toque de admiração. Cada rosto era um testemunho da transformação que ocorrerá, desde moradores até soldados veteranos que antes zombavam dele. Henrique sentiu uma mistura de satisfação e responsabilidade. Aquele respeito precisava ser honrado e cultivado. Mariana percebeu o olhar intenso de Henrique ao se dirigir à multidão. Não eram palavras vazias que ele buscava, mas o reconhecimento genuíno da mudança e da justiça silenciosa que se impusera. Ao fundo, algumas crianças observavam curiosas, outras brincavam, alheias à magnitude do momento, mas participando de uma energia invisível que permeava o ambiente. Henrique ergueu a cabeça, respirou fundo e sentiu que cada momento de humilhação havia sido transformado em força. O coronel Rico, antes subestimado e desprezado, agora era símbolo de justiça, empatia e dignidade. A praça, o bairro e cada pessoa ali presente carregariam consigo aquela lição por muito tempo. Que a coragem silenciosa e a retidão moral podem virar mundos de cabeça para baixo, provocar choque emocional e inspirar respeito que transcende qualquer posição ou riqueza. O entardecer trouxe consigo tons alaranjados e púrpura, refletidos nos prédios da base que Henrique agora comandava. Cada sombra parecia carregar memória, cada raio de luz parecia celebrar a virada que se tornará realidade. Os soldados, que outrora riam dele e o humilhavam, agora olhavam com respeito, ainda absorvendo o impacto da transformação silenciosa que Henrique impusera. Ele caminhava entre eles, atento a cada gesto, cada reação, percebendo que o poder verdadeiro não residia em títulos ou medalhas, mas na capacidade de inspirar e reconstruir confiança. Ao passar pelo pátio central, Henrique notou soldados mais jovens observando suas ações com admiração e esperança. Ele sabia que cada decisão sua, cada gesto silencioso, moldaria não apenas o presente, mas o futuro daquele batalhão. Mariana, ao seu lado, notava que ele não carregava orgulho, mas uma espécie de serenidade que envolvia a todos. O respeito conquistado não precisava de palavras. Estava em cada olhar, em cada postura, na maneira como as pessoas se inclinavam naturalmente à sua presença. Henrique dirigiu-se a um pequeno grupo de soldados veteranos que ainda mantinham ceticismo. Ele parou, deixou que o silêncio falasse antes de erguer a voz com firmeza e clareza. Não se tratava de imposição, mas de lembrança. Cada um tinha valor, cada gesto importava. A humilhação que outrora sofri fora transformada em lição coletiva. Que o desprezo nunca poderia definir o destino de ninguém, que a força moral supera qualquer posição ou riqueza. Enquanto caminhava pelo pátio,
Vislumbres de seu passado surgiam. Lembranças do coronel rico que chegará à base, do olhar desconfiado de seus superiores, da ironia das palavras que ainda ecoavam. Mas Henrique não sentia rancor. Sentia apenas uma clareza profunda. A justiça silenciosa, a virada de status, estava completa. Ele não precisava humilhar ninguém. A transformação fora natural, inevitável, e todos ao redor a reconheceram. O sol se punha lentamente, projetando longas sombras que dançavam nos prédios e no solo recém-pintado. Henrique sentiu um peso leve em seus ombros. A responsabilidade de liderar agora era equilibrada pela confiança que havia conquistado. Cada gesto, cada olhar, cada silêncio compartilhado era uma vitória silenciosa sobre o desprezo passado. Ele sabia que aquela era apenas a primeira de muitas batalhas que ainda enfrentaria, mas agora estava armado com algo muito mais poderoso do que autoridade: respeito genuíno e admiração moral. A noite caiu, trazendo consigo o frio que cortava levemente a pele, mas a luz das lanternas e holofotes da base criava um contraste vívido, quase cinematográfico. Henrique permanecia no pátio, observando a rotina que agora fluía sem tensões. Cada soldado parecia absorver o novo ritmo, um ambiente de disciplina misturado com respeito mútuo. Mariana aproximou-se discretamente, percebendo que Henrique carregava em seu olhar algo mais profundo do que simples vitória. Era a sensação de que havia quebrado barreiras invisíveis e transformado vidas. No fundo do pátio, um pequeno grupo de soldados comemorava discretamente, trocando olhares de surpresa e sorrisos contidos. Eles não precisavam de palavras. Sabiam que a humilhação que Henrique sofrerá outrora fora revertida de maneira magistral. Alguns veteranos que antes zombaram de sua aparência humilde agora inclinavam-se levemente em reconhecimento silencioso. Henrique caminhava lentamente, absorvendo cada reação, cada nuance emocional que preenchia o espaço entre prédios e holofotes. Ele parou diante de um velho armário de equipamentos, lembrando-se de quando chegará ali pela primeira vez, com uniforme simples e mãos vazias. Agora, cada medalha, cada gesto de respeito recebido, cada olá silencioso era um lembrete de que a transformação estava completa, mas também de que responsabilidade nunca termina. Henrique sabia que o verdadeiro poder não se mediava por riqueza, mas pela habilidade de inspirar e reparar injustiças. Mariana observava, sabendo que ele não precisava declarar vitória. A mudança estava visível nos gestos, nos olhares e na energia que permeava a base. Henrique sorriu levemente, não por arrogância, mas pelo sentimento de justiça cumprida, pelo equilíbrio restaurado, pelo impacto silencioso e moral que sua jornada provocara. Ele era agora o coronel rico que transformará desprezo em respeito, humilhação em admiração e silêncio em reconhecimento. Enquanto a noite se aprofundava, as luzes refletiam no chão molhado por uma leve garoa, criando cores vibrantes que lembravam fogo e esperança ao mesmo tempo. Henrique sabia que aquela história não terminaria ali. Ela continuaria viva em cada soldado, em cada história contada sobre a virada que ninguém esqueceria. Ele respirou fundo, sentindo o peso da missão cumprida e a leveza de quem finalmente conquistou o respeito que sempre mereceu. Os primeiros raios de sol atravessavam as cortinas metálicas do quartel, iluminando o pátio com uma luz dourada que parecia abençoar o início de um novo dia. Henrique observava cada detalhe, os uniformes alinhados, os olhares atentos, mas sem aquele peso de desconfiança que havia marcado sua chegada. Cada gesto dos soldados transmitia aprendizado e respeito, não por medo ou obrigação, mas por reconhecimento. Ele sentiu que havia conquistado algo maior do que posição. Havia restaurado a dignidade própria e alheia. Enquanto caminhava pelo pátio, lembranças antigas surgiam com força. O coronel rico que chegou um dia havia sido motivo de escárnio, alvo de piadas sutis e humilhações veladas. Mas o tempo e suas escolhas transformaram essa narrativa. Henrique sabia que a força moral, silenciosa e paciente, era mais poderosa do que qualquer imposição ou autoridade ostentada. Cada soldado agora via nele não apenas um comandante, mas alguém que compreendia dor, erro e superação. Mariana observava discretamente, percebendo que Henrique estava em paz consigo mesmo. Não havia necessidade de retaliação. A vida havia encarregado-se de equilibrar o destino,
de dar aos que desprezaram uma oportunidade de reflexão. No fundo do pátio, alguns jovens soldados cochichavam, ainda surpresos com a reviravolta, mas começaram a sorrir, percebendo que justiça e empatia podiam caminhar lado a lado. Henrique parou diante de um mural antigo, onde estavam pendurados retratos de antigos comandantes. Ele tocou com cuidado a madeira envelhecida, lembrando-se de cada momento de dor, cada comentário irônico, cada olhar de desprezo que o acompanhou no passado. Mas agora tudo isso parecia distante, dissolvido na luz do novo dia. A reviravolta não precisou de aplausos ou palavras, apenas de ação, integridade e paciência silenciosa. Cada passo seu ressoava pelo pátio, como se a base inteira reconhecesse o peso e a profundidade da transformação. Henrique percebeu que sua missão não era apenas comandar, mas inspirar, mostrar que a justiça e a honra não estão no título, mas na postura diante do mundo, nas escolhas feitas em silêncio, na coragem de ser quem se é mesmo quando ninguém acredita. O dia avançava, e a rotina da base continuava, mas algo havia mudado para sempre. Os soldados, antes ríspidos e distantes, agora buscavam reconhecimento e aprendizado. Henrique passava entre eles, observando detalhes sutis, uma postura ereta, um sorriso contido, a forma como olhavam para os mais jovens com paciência. Cada pequeno gesto era reflexo da transformação que ele havia provocado. Mariana caminhava ao lado dele, percebendo que a verdadeira vitória não estava nas medalhas ou títulos, mas no impacto silencioso e profundo que Henrique causará. Ele não precisou humilhar ou punir ninguém. A virada foi moral, ética, silenciosa e definitiva. O desprezo se transformará em respeito genuíno, e aqueles que outrora zombaram dele agora viam nele um exemplo de humanidade e poder equilibrado. Henrique parou diante de um pequeno grupo de soldados veteranos. Não disse nada, apenas olhou, permitindo que cada olhar trocado transmitisse a mensagem. O passado de humilhação foi superado, a dignidade foi restaurada, a virada de status acontecerá sem alarde. Os veteranos entenderam que o respeito não era imposto, mas conquistado através de ações consistentes, justiça silenciosa e liderança verdadeira. Enquanto caminhava pelo pátio, vislumbres de sua história passavam em sua mente, cada desafio, cada gesto de desdém, cada palavra cruel. Mas agora tudo se encaixava. A base não era apenas seu território, mas um símbolo de redenção, crescimento e impacto moral. Henrique sabia que aquele era o momento em que a narrativa completa se revelava, quando cada personagem da história, consciente ou não, percebia a magnitude da transformação. O sol brilhava mais forte, refletindo nas superfícies molhadas, nos uniformes alinhados, nas faces surpreendidas, orgulhosas e respeitosas. Henrique sentiu uma leveza rara, como se finalmente pudesse respirar, sabendo que havia cumprido sua missão, não apenas como coronel rico, mas como o homem que transformou desprezo em respeito e humilhação em inspiração.